Olá, meus amigos do Universo Júris, tudo bem? Aqui é o professor Moacir Costa. Vamos continuar o nosso curso de delegado, o curso para o concurso de delegado de Polícia Civil, nosso curso de Direito Administrativo, tá certo? Vamos entrar agora num ponto importantíssimo da matéria Atos Administrativos. Então, nós estamos estudando atos administrativos, tá? E agora vamos entrar num ponto fundamental dessa matéria, que são os requisitos de validade dos atos administrativos, tá certo, queridos? Eu recomendo que os amigos memorizem esses 5 requisitos, né? Olha só: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Motivo e objeto estão pintados de vermelho, estão escritos em vermelho, não é por acaso, tá? Porque, de fato, eles são os elementos que podem ser discricionários no ato administrativo. Eu vou explicar, tá certo? Muito bem. Então, ó, competência, finalidade, formar, motivo e objeto. Eu, quando estudava, inventei essa musiquinha para mim, né? Que eu dizia isso: competência, finalidade, formar. Aí dava uma paradinha e depois falava motivo e objeto, tá certo? Justamente porque quando o ato é discricionário, o que pode ser discricionário é o motivo e o objeto. Porque os 3 primeiros elementos, a competência, a finalidade e a forma, eles sempre serão elementos vinculados do ato administrativo, tá certo? É isso aí. A gente vai entrar em detalhes disso na sequência da aula, tá certo? Vamos lá, mãos à obra, meus amigos. Vamos ver o que temos aqui. Olha só, então vamos seguir. Primeiro elemento se chama competência. Como eu acabei de dizer, é um elemento sempre vinculado. Significa que a administração pública, o gestor público, não tem discricionariedade sobre a sua competência. Ele não escolhe qual é a sua competência, qual é a atribuição do servidor. Ele não escolhe, né? Se fosse assim, o servidor ia escolher só as melhores atribuições, aquelas que dão menos trabalho ou não, né? Enfim, então não há discricionariedade. Quem define as atribuições do agente público é a lei, tá certo? Ele não decide nada em relação a ter ou não ter uma determinada competência para a prática de um ato, tá certo? Então é um elemento sempre vinculado. Muito bem. Características da competência. Vamos lá. Olha só, ela é de exercício obrigatório, sim. Se a lei lhe dá uma atribuição, você tem que exercer a atribuição. Se a lei diz que você vai ser fiscal de tributos, você tem que exercer as atribuições do cargo de fiscal de tributos ou auditor fiscal, tá certo? Se você é procurador de uma autarquia, né, você é procurador federal, e a sua atribuição é defender as autarquias nos processos, na hora que chegar os processos para você, você tem que peticionar nos processos, você tem que atuar, porque a competência é de exercício obrigatório, você é obrigado a exercer, tá bom? Ela é irrenunciável, tá? Você não pode simplesmente dizer, mas essa competência é minha, mas eu não vou querer, eu renuncio. Não dá. A competência é irrenunciável, tá? Não dá para você, é uma imposição, tá certo? Você não pode simplesmente renunciar. Ela é intransferível, mas aí, meus amigos, olha só. Na verdade, existem 2 grandes exceções a esse caráter intransferível da competência, tá? Que são a delegação e a avocação. Então, veja, a competência, a doutrina diz que a competência é intransferível, de modo que um agente não pode simplesmente pegar a sua competência e ceder e transferir para outro agente sem qualquer formalidade e sem atender aos requisitos da lei. Isso é que significa ser intransferível. Mas existem 2 grandes exceções a isso, a delegação e a avocação. Nós vamos falar na sequência, tá bom? A próxima característica é que a competência é imodificável, tá certo? Eu acabei de falar, né, que a competência é um ato vinculado.
Não dá para você mexer na competência. Não dá para dizer, olha, a minha competência é essa, a minha competência é fazer cálculo. Mas eu acho muito difícil fazer cálculo, então eu não vou. Agora minha competência vai ser peticionar em processo judicial. Não dá para você modificar a sua competência, tá? Porque ela é um elemento vinculado, tá bom? Então, olha só. Imprescritível. Vamos lá. Ó, falei do exercício obrigatório, falei que a competência é irrenunciável, é intransferível, é imodificável. Agora eu vou dizer que ela é imprescritível. Significa, pessoal, que você não perde a competência, né? Você pode exercer a competência ou não exercer, que você vai continuar com ela, né? Vamos lá, tanto faz exercer como não, e tanto faz o prazo que passar, você vai continuar com a competência. Então, por exemplo, eu sou procurador aqui, mas já está com 10 anos que eu não faço uma petição. Vamos imaginar um absurdo desse, né? Seria um absurdo. Ou um juiz que passa 10 anos sem fazer uma sentença. Ele não vai deixar de ser juiz ou deixar de ser procurador por isso. Ele vai continuar tendo aquela... Aliás, ele pode até deixar, né? Mas ele vai continuar tendo aquela competência. Ele não vai perder a competência em razão do tempo. Ele não vai perder a competência em razão do tempo, tá bom? E isso é que significa a competência ser imprescritível. Ó. O não exercício da competência nunca a extingue. Muito bem. E para terminar, o que é a improrrogabilidade, né? O que é a competência ser improrrogável? Vamos lá. Significa, meus amigos, que um agente incompetente ele não se transforma num agente competente simplesmente por praticar o ato. Aqui tem muito a ver com uma coisa chamada desvio de função. Por exemplo, imagine o escrivão de polícia que pratica ato de um delegado. Ele pode praticar o ato de delegado 10, 15, 20 anos, não importa quanto tempo. Ele não vai adquirir a competência do delegado, né? A competência no sentido de atribuição, ele não vai ser o titular dessa competência só porque exerceu essa competência. Por isso é que significa a competência ser improrrogável, tá certo? O agente incompetente não se torna competente por praticar o ato. Agora, o desvio de função tem uma súmula do STJ, nós vamos falar mais disso depois, que dá direito, justamente para evitar o enriquecimento sem causa do Estado, dá o direito para o agente que já praticou esses atos de receber a diferença de remuneração. No exemplo que eu dei entre o escrivão e o delegado, o que o escrivão já fez de ato como delegado, ele tem direito de receber a diferença de remuneração. Tá? Ele não tem direito de se tornar delegado, porque aí ele teria de fazer o concurso público, mas ele tem direito de receber a diferença de remuneração pelas coisas que ele já fez, tá bom? A título de indenização e também para evitar o enriquecimento sem causa da administração pública. Tá certo? Enfim, de qualquer maneira, o escrivão não vai se tornar delegado, ele não vai receber atribuição de delegado do ponto de vista formal, pelo menos, né? Ou seja, ele não vai se tornar competente só porque exerceu o ato. Então é isso nesse sentido que a competência é improrrogável. Não é porque você exerceu o ato que você vai se tornar competente, tá bom? Muito bem, é isso. Vamos lá. Então, continuando aí na competência, queridos. Olha aí, delegação de competência. Eu disse que é uma exceção. Eu disse que a competência é intransferível, mas tem essas duas grandes exceções, que são a delegação e a avocação, tá? Vamos falar primeiro da delegação de competência. E aí nós temos alguns artigos da lei 9784, meus amigos, que é a lei do processo administrativo federal. Os artigos 11 a 14, que tratam desses assuntos aqui, tá certo? Vamos lá. Gente, a regra é ser possível delegar a competência. A regra é que se você tem uma competência, você pode delegar. É claro que você tem que formalizar
essa delegação de competência para um outro agente público, que aqui é interessante, né? A delegação de competência não tem relação com a hierarquia. Então, eu posso fazer uma delegação de competência para alguém que está no mesmo nível hierárquico que eu, para alguém que está no nível hierárquico acima do meu ou abaixo do meu. Não importa o nível hierárquico do agente público quando se trata de delegação de competência. Já na avocação de competência, importa sim, porque a avocação você toma a competência do outro, né? Aí você só pode fazer isso com o seu subordinado, tá bom? Você só pode fazer isso com o seu subordinado. A avocação de competência, só com alguém que está abaixo de você, alguém de quem você seja superior hierárquico. Na delegação não tem isso não, tá? Não importa o nível hierárquico. Então, a regra é a possibilidade de delegação. A gente vai ver que as exceções estão aqui, ó. Já a gente chega nas exceções, tá? Vamos lá. Aqui, o que eu acabei de dizer, ó, a delegação não exige subordinação hierárquica. Não importa o nível hierárquico, tá? A delegação deve ser parcial, porque senão você vai ficar sem ter o que fazer, né? Você vai delegar as suas atribuições para outro agente público, e aí você não pode delegar tudo que você faz. Então a delegação deve ser parcial. Você vai delegar apenas uma parte das suas atribuições, tá? E ela tem que ter prazo determinado, ela não é para a vida inteira, tá certo? Muito bem, outra coisa. A delegação, quando eu tenho uma competência e delego para alguém, eu posso continuar fazendo, eu posso continuar executando as minhas atribuições, mesmo tendo delegado essas atribuições, eu posso continuar executando? Pode sim, tá? A delegação não afasta a possibilidade de exercício pela autoridade delegante, tá certo? Muito bem. É muito comum a delegação no serviço público, pessoal, né? Delegação de nomeação de agentes públicos ou de demissão de agentes públicos, tá bom? Ou de autorização de licitações, tá bom? De homologação de licitações, enfim. Olha só, vamos lá. Então, outra coisa, o ato de delegação é discricionário, sim, porque a autoridade que vai efetuar a delegação, ela vai fazer um juízo de conveniência e oportunidade, para analisar no caso concreto se é útil ou não, se é conveniente ou não delegar a sua atribuição, delegar a sua competência para outro agente público, tá? Então é um ato discricionário. Você tem uma análise de mérito, não é um ato obrigatório, pelo contrário, você vai analisar se faz ou não a delegação, tá? Então é um ato discricionário e aí tem tudo a ver, também é revogável a qualquer tempo, tá? Ou seja, se o ato é discricionário para ser praticado, ele também é discricionário para ser revogado. Do mesmo jeito que você escolhe delegar, você pode escolher revogar essa delegação, tá bom? Muito bem. O que mais? O ato praticado por delegação deve mencionar esse fato. Então, veja, quando um agente público vai homologar uma licitação, por exemplo, ou nomear um servidor público, quando ele está agindo por delegação, ele deve mencionar no final, conforme portaria número tal, para esclarecer que ele não é competente para a prática daquele ato, mas ele recebeu a delegação para executar aquele ato administrativo, tá certo? Então, o ato praticado por delegação deve mencionar o fato, né, que é a delegação. E é considerado praticado pelo delegado, sim, olha só. Receber delegação é coisa séria, né? Porque você vai se responsabilizar, quem está praticando o ato é você, então a responsabilidade é sua, tá? Muito bem. Joia, pessoal. Então, quem responde é quem praticou o ato, tá bom? Ou seja, é o que recebeu a delegação, né? É o delegatário, aquele que recebeu a delegação para praticar aquele ato administrativo. Muito bem, queridos, olha só. E aqui é o ponto, provavelmente o ponto mais importante disso aqui, de delegação de competência.
são os casos em que não pode haver delegação de competência. Que são esses, queridos, olha só. Edição de atos normativos, né? Fazer norma, fazer decreto, fazer instrução normativa, são atos indelegáveis. É claro, pessoal, que isso aqui é uma regra, tá bom? Porque a gente viu aqui na aula, nas aulas anteriores, que os chamados decretos autônomos previstos na Constituição Federal, eles podem ser delegados, tá? Então, mas de qualquer maneira, vocês devem saber que a Lei 9784, esta Lei 9784, ela estabelece essa regra. E a regra é que o ato normativo, tá? O regulamento, por exemplo, ele não pode ser delegado, tá? Outra coisa, a decisão de recurso administrativo. Senão ficaria estranho, né? Já pensou, você recebe uma multa de trânsito, aí vai recorrer e você recorre para uma autoridade superior ou para quem de direito. Essa autoridade competente para decidir o recurso vai e delega a atribuição dela de volta, por exemplo, de volta para o mesmo agente público que tomou a primeira decisão. Seria absurdo isso. Então, por isso que a lei é cautelosa em relação a isso e proíbe a delegação da atribuição de decidir recurso administrativo, tá? Então, se você tem competência para decidir recurso administrativo, você não pode delegar essa atribuição. Então, e a última situação é quando a lei diz que a competência é exclusiva. A lei, a Constituição, tá certo? Dizem que a competência é exclusiva. Claro, se a norma diz isso, então é só sua a competência, você não pode delegar. Então, quando a norma disser que a competência é exclusiva, ela passa a ser indelegável, tá? Então, tá aí, esses 3 casos em que não pode haver a delegação de competência, tá bom? Tá bom, pessoal? Muito bem. O que temos mais? Agora é a avocação de competência. Muito bem, é o contrário, né? Na delegação de competência, você pega a sua competência e transfere para alguém. Na avocação é o contrário, você pega a competência do outro e pega para você. Por isso mesmo é que na avocação de competência tem que haver a subordinação hierárquica. Pessoal, vamos ver o que a lei diz aí sobre a avocação de competência. É o artigo 15 da Lei 9784. Será permitida. Então, é um ato discricionário, né? Porque é permitido, não é obrigatório. Existe ali uma decisão de conveniência e oportunidade do agente público escolher fazer ou não essa avocação, tá bom? Então é um ato discricionário. Por isso que é apenas permitido, né? Não é obrigatório. Em caráter excepcional. Sim, porque você vai pegar a competência de outra pessoa, tá? Então, a avocação de competência, ela é excepcional. E por motivos relevantes, não é por qualquer bobagem, devidamente justificados. Tá certo? E outra coisa, essa avocação de competência tem que ser temporária. Tem que ser temporária. Assim como a delegação de competência. A delegação também tem que ser temporária. A avocação também. Tá? A avocação de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Isso é que eu mencionei várias vezes, né? É a grande diferença em relação à delegação, tá? Quando você faz essa avocação, você pega do seu subordinado apenas o exercício da competência e não a titularidade. Ou seja, o dono da competência continua sendo ele. Você vai apenas ter o exercício, não vai ter a titularidade dessa competência, tá certo? Muito bem. A avocação não é possível quando se tratar de competência exclusiva do subordinado, apenas, tá? Apenas nesse caso. Sim, porque se a lei diz que a competência é exclusiva do seu subordinado, você não pode pegar dele, tem que ser apenas dele, por isso que se chama competência exclusiva,
tá? Nos casos em que a lei, a Constituição, enfim, nos casos em que a legislação diz que a competência é exclusiva, você não pode avocar e nem delegar competência, tá bom? Muito bem, pessoal, olha só. Sobre a competência, meus amigos, vamos falar do vício, quando tem um defeito no elemento competência. Então, o defeito no elemento competência é quando você pratica um ato administrativo sem ter atribuição para fazê-lo, tá bom? Então, você demite um servidor público sem ter atribuição para demitir. Esse ato é nulo, tá? Esse ato tem um vício, tem um defeito, embora esse defeito possa ser convalidado. Vamos falar sobre isso agora, tá bom? Olha só. O vício no elemento competência se chama excesso de poder. Se chama excesso de poder. Vamos lá, o que é o excesso de poder? Quando o agente público atua fora de sua competência, ou seja, você não tem competência para praticar esse ato, para fazer essa licitação, ou para homologar, ou para nomear esse cargo comissionado. Então você simplesmente não tem essa atribuição. Ou você atua além da sua atribuição, ou seja, você até tem essa atribuição, mas você exagerou. Por exemplo, você tem a atribuição para aplicar uma suspensão no servidor, mas a suspensão é até 90 dias. Você não pode aplicar uma suspensão de 100 dias, porque a lei fala que é até 90 dias. Então, no caso o excesso de poder, tanto vai existir quando você não tem competência, como também nos casos em que você tem competência, mas exagera, tá bom? Você vai além da sua competência. Então, o excesso de poder, pessoal, ele está dentro de um gênero chamado abuso de poder, tá certo? Olha só, o abuso de poder é um gênero, tá? Dentro dele, olha só, deixa eu voltar aqui para a apresentação de slides. Olha só. O abuso de poder, apagamos, né? Enfim, quando se fala de abuso de poder, tá aqui, ó. Você tem dentro do abuso de poder o excesso de poder e tem também o desvio de poder, que também é chamado de desvio de finalidade. Então, certo, pessoal? Então, vamos lá, aqui rapidamente, ó. Quando a gente fala de abuso de poder, a gente tem o excesso de poder e a gente tem o desvio de poder, tá certo? Vocês estão vendo aí que a minha letra é muito bonita, né? Dá para ver facilmente, né, pessoal? O desvio de poder. Olha só, o excesso é um vício aonde? O excesso de poder é um vício de competência. E o desvio de poder é um vício de finalidade, certo? Que nós vamos ver o elemento finalidade na sequência, tá bom, meus amigos? Então, vício de competência e vício de finalidade, tá? O abuso de poder tem essa divisão. Quando se trata de competência, nós falamos apenas do excesso de poder, tá? Muito bem. Eu disse que ele é sanável, o vício de competência. Por quê? Porque a autoridade competente pode aparecer e corrigir o defeito. Pode dizer, você homologou essa licitação por mim? Não era você para ter homologado, era eu. Mas eu vou ratificar, eu vou corrigir esse defeito. É possível, então, a convalidação, né, a correção do vício de competência. Mas tem situação que não é possível. Vamos lá. Nos casos de competência exclusiva, aí não tem jeito. Era só você quem poderia ter praticado o ato e não o outro agente público. Então, se o vício de competência for numa situação em que a lei prevê competência exclusiva, ou também quando se tratar de competência em razão da matéria, não dá para corrigir. A questão da competência em razão da matéria, pessoal, é por causa do absurdo mesmo, né? Seria absurdo, por exemplo, o ministro do Meio Ambiente praticar um ato administrativo de atribuição do ministro da Saúde.
Então é uma falta de competência total, é uma falta de competência em razão da matéria. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, quando o vício de competência, né, é em razão da matéria, também não é possível convalidar, tá certo? Então, não é possível convalidar nesses dois casos, competência exclusiva ou em razão da matéria. Tá certo, meus amigos? Olha só, vamos seguir nosso bonde. Que temos mais? Pronto. Usurpação de função pública. É quando você finge que é agente público, tá? É crime. É crime. Aqui você vai lembrar do ato administrativo inexistente que eu falei lá atrás, tá bom? É crime previsto no Código Penal, artigo 328 do Código Penal. Você não ter uma função pública e ainda assim exercer à força essa função pública, tá? Olha, no caso da usurpação de função pública, pessoal, prestem atenção aqui na diferença, né? No caso da usurpação de função pública, o agente não foi investido na função. Ele não foi investido. Ele simplesmente não deveria estar ali, porque nem o poder público reconhece aquilo ali dele. Que ele está para praticar aquela atribuição, tá? Enfim, isso é diferente do agente de fato. O que é o agente de fato? Ele está exercendo uma função pública, ele foi investido, só que ele foi investido de maneira ilegal. Por exemplo, eu falei, né? O servidor que fraudou um concurso público. Veja bem, os atos dele vão ser válidos enquanto não forem anulados, né? Porque ele foi investido, ele foi nomeado, apesar de ele ter fraudado o concurso público, mas ele foi nomeado, porque ninguém sabia, ninguém tinha anulado ainda essa nomeação, o que ele vai fazer vai valer para as pessoas de boa fé. Então, olha só, o agente de fato, você foi investido na função pública, só que você foi investido de modo ilegal. Esse agente de fato, pessoal, também é chamado de agente putativo ou aparente. Putativo ou aparente. Putativo ou aparente, tá? Porque você foi nomeado agente público, só que tem algum defeito na sua nomeação. Tá bom? Os atos que você pratica vão ser válidos para aqueles que estão de boa fé. É diferente daquele que nem nomeado foi, simplesmente foi lá à força e disse: eu vou exercer essa função pública aqui. Aí é crime do Código Penal, tá? Você se passou por um agente público, aí é crime, e esse ato aí de quem pratica a usurpação de função pública é um ato inexistente. Eu menciono aí no finalzinho, tá? Olha só, é o que eu digo. Em virtude da teoria da aparência, da boa-fé dos administrados, da necessidade de segurança jurídica, é a necessidade de termos previsão do que a administração pode fazer, tá certo? Olha só, nessas situações, pessoal, e também do atributo da presunção de legitimidade dos atos administrativos, são considerados válidos os efeitos dos atos administrativos produzidos pelos agentes de fato. E o que não ocorre na usurpação de função pública, porque aí o ato é inexistente. Certo, pessoal? Usurpação de função pública é crime, o ato não produz efeitos porque você nem chegou a ser investido como servidor público. Já o agente de fato, também chamado de agente putativo ou aparente, os atos que houve uma investidura, você foi investido como servidor público, mas foi investido de maneira ilegal. Aí, em razão da boa-fé, da segurança jurídica, esses atos serão válidos até que sejam, enfim, os atos praticados pelo agente de fato serão válidos para proteger a boa-fé e tudo isso que eu falei aí, tá bom, meus amigos? Muito bem. Então, o agente de fato pode ter ato válido e o usurpador de função pública não, ele está praticando um crime. Os atos que ele praticar como agente público são considerados atos inexistentes. Tá, pessoal? Olha só. Eu acho que nós terminamos o elemento competência. Na próxima aula, no próximo bloco,
nós falaremos do elemento finalidade, o próximo elemento dos atos administrativos. Elemento ou requisito de validade, tá bom? Dos atos administrativos. Grande abraço para vocês, a gente continua.